Olá, você está escutando Escovando Bits, o podcast da Codecon. Você já imaginou como é trabalhar na área de engenharia de machine learning de uma empresa com cerca de 70 milhões de clientes e 100 anos de história? Essa é a realidade de quem trabalha no Itaú Unibanco. Além de estar participando aqui do episódio, o Itaú também está patrocinando esse episódio. E eles trouxeram um recado aqui pra gente. A Batalha de Dados do Itaú está on, e você não pode ficar fora dessa. A batalha vai rolar nos dias 13 e 14 de julho, de forma presencial, e esta é a sua chance de enfrentar um desafio de trabalhar com um grande volume de dados em uma arquitetura Data Mesh em Cloud. A escolha do tema da batalha leva em conta desafios de negócio que possam ser endereçados por meio de dados e analytics. Essa edição tem como foco avaliar os conhecimentos dos participantes no uso avançado de preparação, harmonização e especialização de dados, além de aplicação de Data Storytelling e Data Viz. E aí, vamos nessa? Acesse o link aqui na descrição do episódio para saber mais. Eu sou o Gabriel Nunes, criador da Codecon e host desse podcast, e estou aqui com o Diego Nogari. Bem-vindo aí, Diego. Fala, pessoal. Obrigado por terem convidado aqui para participar desse podcast. Acho que é uma oportunidade para a gente conseguir compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui dentro do Itaú com relação à disciplina aqui de engenharia de machine learning. Só me apresentar rapidamente quem é, né, esse ser Diego Nogari que está falando com vocês aqui. Eu faço parte aqui do time de engenharia de machine learning do banco já faz quase 4 anos. Estou hoje sentado numa cadeira de gerente, né, dessa disciplina de engenharia de machine learning aqui do grupo. Venho de uma área profissional aqui voltada a dados desde quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, faz bastante tempo aí. Eu tenho um mestrado na área de inteligência artificial e estou em passos de, em algum momento aqui, concluir o doutorado nessa área também. Eu sou um homem branco, de cabelo curto e barba um pouco maior do que o meu cabelo, tanto a barba quanto o cabelo são castanhos escuros. Estou aqui vestindo uma camiseta preta. Muito bom. E eu estou também aqui com a Ana Vitória Oliveira. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, Gabriel. Oi, pessoal. Eu sou a Ana, fazendo minha descrição aqui rapidinho para vocês. Eu sou uma mulher parda, né? Tenho cabelos e olhos pretos e faço parte aqui da gerência do Nogari, né? Sou engenheira de machine learning aqui no Itaú há cerca de 3 anos. E a gente trabalha aqui criando alguns produtos para facilitar a vida dos cientistas de dados do banco. E como eu falei, a gente está aqui para falar como que é o dia a dia de quem trabalha com machine learning no Itaú. E além de conversar sobre como é a rotina de quem atua nessa área, no fim do episódio, eles também vão falar pra gente sobre as habilidades necessárias e sobre o caminho das pedras para quem quer trabalhar com machine learning no Itaú. Então acompanha a gente aí até o final para ficar sabendo. Mas antes de começar, eu queria propor um jogo. Bora lá? O jogo de hoje é... Esse jogo consiste em eu falar frases de pessoas que foram grandes pensadores da humanidade e algumas outras que foi a inteligência artificial que gerou pra mim. Então, vão ser 4 frases pra cada um, né? E quem acertar mais ganha o jogo no final. Não tem nenhum prêmio, mas é só a grande honra de ser o ganhador, né? Beleza, bora. Então, vamos começar com o Diego. A frase que eu tenho aqui é: o que verdadeiramente somos é aquilo que o impossível cria em nós. O que verdadeiramente somos é o que o impossível cria em nós. Olha, tá bem complexa, né? E como a gente tá usando a internet aqui, vou arriscar. Foi a Clarice Lispector que disse isso. Pô, mas daí tá olhando na internet não tem graça, né? Mas tá certo, acertou. Não, foi ela mesmo? Foi ela mesmo. Não, sério? É sério. É que tudo que tá na internet é Clarice Lispector que falou, e eu falei baseado nisso. Pô, eu achei que tu tinha... Eu não tô usando a internet, eu tô fora do estado. Eu achei que tu tinha procurado a frase. Não, de forma alguma. É que tudo na internet é Clarice Lispector que falou, então eu chutei ela de cara e deu certo. Não precisava nem ter acertado quem falou, mas acertou quem falou. Então, ó, vou te dar 2 pontos por isso, então. 1 ponto por ter acertado que é uma frase de uma pessoa e outro por ser a Clarice Lispector. Agora é a vez da Ana. A frase é:
A mentira é muitas vezes tão involuntária como a respiração. Eita, essa é meio complexa também, Gabriel. Não vou fazer igual o Nogari e pesquisar na internet, né? Não vou. Eu não pesquisei, eu tô quieto. Eu vou chutar que seria uma IA. Acho que foi uma IA. Eu acho que sim. E a resposta tá errada. Sério? Essa frase foi dita por Machado de Assis. A próxima pro Diego de novo. A felicidade não é encontrada na busca incessante por coisas materiais, mas na apreciação dos momentos simples e nas conexões profundas com aqueles que amamos. Olha, eu tô pensativo sobre essa, hein? É bem profunda. Eu diria que, já que a primeira eu chutei e acertei, vou chutar aqui de novo. Acho que foi feita por uma IA. Acertou. Essa foi feita por uma IA. Acertei de Mais novo? um ponto aí pro Diego. Acertou. Mais uma pra Ana agora. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Essa é poética. Eu acho que por causa disso eu vou chutar que foi humano, não foi uma IA dessa vez. Acertou. Essa frase do Platão. Muito bem. Agora é Diego de novo. A verdadeira liberdade reside na mente que se atreve a questionar. Essa também é profunda, hein? Olha, pensando aí que a última frase foi de Platão e essa é bastante filosófica também, arriscaria, sei lá, Sócrates fez essa frase. Não, essa foi feita por uma IA também. Próxima agora pra Ana. É um péssimo cozinheiro aquele que não pode lamber os próprios dedos. Essa eu já acho que não vai ser nenhum pensador aí da era de Platão, eu já estaria que foi uma IA, realmente. Na verdade, essa foi uma pessoa. Foi o William Shakespeare que falou essa frase. Tá, vamos lá. A próxima... A paz interior começa com a aceitação de si mesmo. Olha, eu arriscaria dizer que foi um ser humano. Agora, quem foi, eu não tenho a menor ideia. E o Diego errou de novo. Essa também foi feita por uma IA. Complicado, né? É difícil. É muito difícil. A próxima para Ana agora. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. Essa é mais complexa. Então, eu estaria que foi uma pessoa também. Acho que não foi uma IA dessa vez. Acertou. Acertei? Essa foi o Albert Einstein que falou. E o palpite tá indo assim, eu sempre acho que é mais genérico, eu chuto que é uma IA. A próxima agora é pro Diego, é a última, hein, Diego? Diego tá com 3 pontos e a Ana tá com 2. Olha, então, pra não ter empate no final, eu vou fazer o seguinte, essa última rodada vale 1 milhão de pontos. Então, tem chance ainda, se o Diego errar e a Ana ganhar, ela ganha. Se o Diego acertar e a Ana errar, a Ana ganha. O Diego ganha, desculpa. Vai lá, Diego, a frase agora é: creio que tenho prova suficiente de que falo a verdade, a pobreza. Eu vou chutar um ser humano. Eu não vou dizer o resultado, vamos esperar a Ana, e daí eu digo quem foi o grande vencedor. A frase da Ana é: a vida é uma jornada contínua de autodescoberta. Cada experiência, seja ela boa ou ruim, nos molda e nos aproxima de nosso verdadeiro eu. Essa eu vou chutar que foi um humano também. Então, beleza, eu já tenho aqui os resultados, estou averiguando. E com 1.003 pontos, o grande vencedor foi o Diego. Parabéns, Diego, você acertou a última. Foi Sócrates quem falou e a Ana errou. Foi uma IA que gerou essa frase. Muito bom. Agora, bora pra conversa? A primeira pergunta que eu tenho é... Vamos começar do começo, né? Em linhas gerais, assim, o que faz o time de engenharia de machine learning no Itaú? Quer começar explicando, Diego? Em linhas gerais, se a gente olha aqui para dentro do Itaú, a gente até tem um pouco de divergência do que a gente vê no mercado, tá? Isso foi de uma forma pensada, tá bom? Eu acho que vale trazer esse ponto de reflexão para cá. Há um tempo atrás, um pouquinho depois de eu ter entrado aqui no banco, a gente conseguiu de fato construir, né, toda a base e a solidificação da carreira de engenharia de machine learning. E a gente foi pesquisar isso no mercado, a gente foi olhar para dentro, né, de várias outras empresas e outros institutos de pesquisa fora até do país, para conseguir trazer isso para cá. E quando a gente viu
muitas operações que tinham da engenharia de machine learning, elas eram executadas por cientistas, né? Só que a gente percebeu que, dado o comportamento desse cenário relacionado, o que essas pessoas faziam enquanto cientistas de dados, e a nossa necessidade aqui, a gente viu que deveria ser um processo apartado e, de fato, construído para que a gente pudesse escalar aqui as operações. Muitas coisas que a gente viu lá fora, o que acontecia? Os cientistas se preocupavam em fazer a modelagem, né, fazer ali a função, fazer o f de x, que resolve o problema da área de negócio, e também colocar tudo isso em produção. Então eles acabavam usando ali algumas ferramentas que aceleravam esse processo. No nosso entendimento aqui, a gente viu que isso deveria ser apartado para eu conseguir atender a especificidade que eu tenho lá na ciência de dados com o time que constrói o modelo e a área de engenharia de machine learning, dando uma forma de colocar esse modelo em produção, tá? Só que para colocar o modelo em produção, dentro da nossa realidade aqui do banco, a gente precisava construir algumas peças, porque a gente tem alguma regulamentação que é baseada aqui em órgãos legais, eu tenho demandas legais, né, para cumprir. Então, a gente viu que para colocar o modelo em produção, eu não podia simplesmente pegar uma ferramenta de prateleira, trazer aqui para dentro. Eu tenho todo um processo específico para fazer isso funcionar. Então a gente trabalhou em cima disso. E aí a gente constrói, a gente dá manutenção, a gente sustenta, a gente evolui o que a gente tem aqui de produtos que atendem essa demanda toda focada em a jornada do nosso cientista. Então a gente olha desde o momento ali da aquisição do dado, a experimentação do modelo, o deployment, o monitoramento contínuo e a observabilidade quando esse modelo já está em produção. Toda essa cadeia, ela é coberta por pessoas que trabalham nessa disciplina. E aí a Ana, como uma pessoa sênior do time e tá, né, colocando a mão na graxa e construindo, ajudando a desenvolver e sustentar e evoluir essas ferramentas, que pode dar um pouco mais de detalhe em cima desse contexto. Você conseguiu explicar muito bem, Nogari, o que a gente faz aqui no dia a dia. E o foco realmente é construir esses produtos que vão ajudar, né, facilitar ali o dia a dia do cientista de dados. A gente vai acabar tendo produtos ali para facilitar a etapa de experimentação, né, para facilitar o deploy, que até uma coisa que eu acabei trabalhando mais nos últimos 3 anos, né, construindo algumas pipelines, algumas esteiras de CI/CD para facilitar essa etapa de deploy. Nós também vamos ter alguns produtos para facilitar o monitoramento desse modelo, né, o treino, o retreino. A gente sempre vai acabar trabalhando na criação, né, na construção, igual o Nogari comentou, e dando suporte tanto aos nossos usuários quanto aos produtos que a gente disponibiliza para o banco. E você comentou que olharam ferramentas externas e acabaram preferindo desenvolver internamente. Vocês podem dizer um pouco quais são os tipos de produtos que são desenvolvidos internamente? Olha, a gente pode, assim, em linhas gerais, toda essa jornada que eu comentei ali, né, olhando para a parte desde a aquisição do dado até a observabilidade do produto, né, do modelo que está publicado ali, a gente tem peças que resolvem todos os itens internos desse processo, tá? Então, vamos pensar assim, a aquisição do dado. A gente tem ferramental que me permite aqui, junto ao time de ciência de dados, acessar o dado apropriado, conseguir ter uma reusabilidade desses dados, garantir com que, na ponta, ele consiga acessar o dado certo para poder criar o modelo certo. Aí vem para a parte de experimentação. A gente tem ferramentas que permitem com que o modelo seja desenvolvido. Dentro desse processo de desenvolvimento, eu tenho todo um processo ali de experimentação. Eu vou validar vários algoritmos, vou validar várias hiperparametrizações desses algoritmos, vou comparar o resultado da métrica de avaliação de performance para escolher qual deles que eu preciso colocar em produção, né? E aí, todos esses experimentos que eu faço, mesmo ele sendo produtizado ou não, eu preciso armazenar. E esse armazenamento ele é feito de uma forma de um monitoramento contínuo, tá? Então essas peças também são desenvolvidas e entregues para o nosso usuário na ponta. Na hora que eu pego um desses modelos, eu defino, olha, esse modelo aqui foi o vencedor, vou colocá-lo em produção. Aí eu trago isso aqui para uma ferramenta de deployment, como a Ana colocou aqui. Eu tenho toda uma esteira de CI/CD que me permite fazer a entrega, né, desses produtos na ponta para o meu usuário. Então uma dessas esteiras, ela acaba construindo aqui meu pipeline, construindo ali o ferramental que eu tenho para fazer o deployment do modelo. Então eu pego lá o meu objeto que eu escolhi que vai ser o meu experimento, que eu escolhi que vai ser o vencedor, serializo, coloco nessa esteira, né, ele faz o deployment desse modelo e ele serve a minha área de negócio. E por fim a gente faz toda a observabilidade para acompanhar como que esse modelo ele é consumido, como que ele está gastando recurso, como que está respondendo para a minha área de negócio. Então, de ponta a ponta, a gente tem esse ferramental. Muita coisa a gente olhou de fora, a gente foi avaliando ferramentas ali de mercado e vendo se, puxa,
essa ferramenta, ela tem uma parte que resolve o meu problema. Vamos tentar trazer para dentro, né? Vamos, seja comprar, usar uma ferramenta open source. E a gente começou a ver que muitas dessas barreiras, elas não resolviam o meu problema, mas muitas resolviam. E aí, quando eu tentava trazer para dentro, a gente encontrava ali algumas peças que a gente podia usar, né? Então, hoje, só aqui informação que não é privilegiada, é informação pública, tá? A gente tem muita coisa com a AWS, então, muitas peças do SageMaker, né, que é o guarda-chuva de toda a stack de machine learning que a AWS fornece, a gente tem implementado aqui dentro. Porque a gente conseguiu ver valor naquela implementação e conseguimos trazer para dentro. Outras peças, sejam elas open source, sejam até da própria AWS, a gente viu que não fazia sentido porque não atendia a nossa necessidade enquanto banco. Então a gente acabou construindo internamente. Então esse é um pouquinho do panorama que a gente teve na hora de decidir, né, por algumas dessas estratégias a gente chama até aqui, né, de make or buy. E não é que a gente chama, né, isso é um termo até que relativamente conhecido na estratégia de software para a gente desenvolver internamente uma coisa ou construir, construindo, né, ou comprando ali, trazendo de fora. E como vocês enxergam que esse trabalho aparece para o cliente final? Eu posso falar um pouquinho. Se o nosso trabalho não aparece diretamente para o cliente final, né? A gente acaba trabalhando um pouco mais no plano de fundo, né? Como eu comentei, a gente vai estar desenvolvendo ali alguns produtos, né, que outros times vão utilizar. Esses times que fazem parte estão um pouco mais próximos do negócio, é que vão acabar entregando esses produtos que vão impactar, né, o nosso cliente final de fato. Então, é que é uma coisa que eu não sei se eu posso comentar mas, por exemplo, nós temos modelos de machine learning no banco, né, que podem ser utilizados para a identificação, você vai liberar limite de crédito, né, ou para reconhecimento facial, reconhecimento de cheque, né, todos esses serviços que são disponíveis e estão disponíveis no aplicativo do banco, por exemplo, né, são produtos que não são construídos diretamente pela gente, mas que nosso time acaba estando ali no plano de fundo e ajudando, né, a entregar esses produtos, né, e esses serviços para o cliente final do banco. Só um ponto importante aqui nessa explicação que a Ana trouxe, é que assim, todo esse desenvolvimento, né, que a gente acaba fazendo por aqui e que a área de negócio, que de fato faz ali um produto que integra e que aparece para o usuário final, eu tenho que ter alguns guardrails, né, eu tenho que ter algumas garantias para a questão do banco. Então, privacidade é super importante para a gente, então a gente trabalha sempre garantindo ali a privacidade do nosso usuário, a segurança, governança, auditoria, tudo isso, as peças aqui que a gente constrói, é que eu estou colocando a gente, mas a Ana com todo o time dela aqui, que acaba fazendo isso, tá? Mas todas essas frentes, elas têm já por default, né, by design, a garantia dessas peças, seguindo esses padrões aqui do banco, né, porque são demandas legais e são coisas que a gente acredita que são importantes para que qualquer produto que a gente faça já saia com isso. Então, a minha área de negócio na ponta, ela não se preocupa em ter que, tenho que me preocupar com a segurança dessa peça. Não, a segurança já vem by design. Então a gente garante isso para eles e eles se preocupam em resolver o problema do cliente na ponta. E curiosidade, quantos cientistas de dados hoje trabalham no Itaú, assim, qual que é o tamanho do time? Vocês têm ideia? Olha, a gente tem um processo aqui, Gabriel, que acho que é interessante compartilhar. Dentro do banco, a gente tem algumas características específicas de como que esse time, né, como que esse pessoal da ciência de dados trabalha. E todos eles trabalham de uma forma bastante pulverizada aqui dentro do banco. Hoje eu tenho por volta de mais ou menos aqui 400 pessoas que já estão na carreira de ciência de dados, que é uma carreira específica, né? Então não adianta só a pessoa vir para dentro do banco e falar assim, eu vou trabalhar com essa disciplina. Ela tem um processo interno para fazer parte da carreira, tá? Mas isso não limita ou não impede a pessoa de construir modelos, é só uma questão da carreira. Tá? Então assim, quando uma pessoa vem, né, você perguntou aqui de ciência de dados, quando eu tenho uma pessoa que está participando do processo e está entrando aqui na carreira de ciência de dados, ela tem primeiro ter uma cadeira para ela sentar, e essa cadeira ela tem que ser com uma gestão que saiba cuidar daquela disciplina, justamente para a gente evitar qualquer ali desacordo ou até uma disfunção do papel, tá? A gente não quer que isso aconteça. Então, tendo a cadeira, que é o primeiro critério para uma pessoa se estar nessa posição, né? Tem que ter uma cadeira de ciência de dados. A partir disso, vem uma prova, que é uma prova elaborada por pessoas aqui do time que cuidam dessa disciplina de ciência de dados dentro do banco, e após essa prova, se a pessoa é aprovada ali nesse exame, ela passa por uma sabatina, né? Então, essa formação, né, esse guia que a gente tem de ter uma cadeira, ter a prova e a sabatina, ela é o alicerce para a carreira de ciência de dados. Então
Então a gente tem mais ou menos aí 400 pessoas nessa posição, hoje na carreira. Só que isso não impede a pessoa, como eu comentei agora há pouco, né? Não impede uma pessoa que não está na carreira de construir modelos. E aí, é outra informação que também não é informação privilegiada, que é informação pública nossa. A gente tem hoje mais de 3.500 pessoas únicas, tá? Que têm acesso ao SageMaker Studio, que podem ali ter, de alguma forma já acessaram o estúdio, já criaram sua conta, já fizeram alguma brincadeira no estúdio, e essas pessoas têm a ferramenta necessária para poder construir modelo. São 3.500 pessoas, né? Mais de 3.500 pessoas. Então, assim, é bastante gente que tem esse potencial, tá? Isso, sim, tende a crescer, né? A gente está crescendo esse número ali mês a mês. E, Ana, teve uma hora ali que você comentou sobre que o time ali de engenharia de machine learning, ele cria bastante coisa para os outros times usarem, né? Então você, assim como uma profissional de machine learning, você acaba interagindo no dia a dia com outros profissionais da empresa, os projetos, eles são colaborativos entre as áreas, assim? Quer contar um pouco sobre isso? Eu quero sim, Gabriel, e sim, são muito colaborativos, né? Por exemplo, todo o processo para a gente desenvolver um produto acaba que a gente precisa lidar com o nosso cliente final, né? Que são os cientistas, até para entender as demandas, para a gente ver o que eles precisam, se eles estão gostando ou não do produto que a gente está disponibilizando. A gente também interage com outros times do banco. O Nogari comentou agora há pouco que a gente se preocupa muito com essa questão da segurança, né? Então a gente acaba interagindo muito com times de arquitetura e segurança aqui do banco para a gente garantir os guarda-reios dos nossos produtos, né? Garantir que são produtos seguros e quando o usuário final for utilizar, ele não vai precisar se preocupar com a segurança do produto em si, já que nós conseguimos antecipadamente, né, garantir a segurança da utilização do produto. Então, nós interagimos, como comentei, com arquitetura e segurança, por exemplo, com alguns engenheiros de software, até na construção das nossas esteiras de CI/CD e principalmente cientistas de dados, né? A gente está sempre interagindo com outros times e fazendo muito trabalho em conjunto, né, com os outros times para a gente conseguir entregar os produtos. E essa parte é bem importante, né, para o engenheiro aprender mais sobre todo o processo, né, saber onde o trabalho dele funciona ali no meio de tudo, né. E falando de aprendizagem, como é o treinamento para quem trabalha com machine learning no Itaú? Existe algum tipo de capacitação? Acho que o Nogari comentou um pouquinho ali sobre ter a cadeira, ter essa prova, mas quem já está lá e também quem está como engenheiro de machine learning, né, como que é esse processo, assim? Assim, hoje, aqui dentro do banco, a gente tem, né, uma política conquistada aqui para algumas posições, tá? Então, tanto o time de ciência de dados, quanto o time de engenharia de machine learning, algumas outras áreas aqui do banco, elas têm uma possibilidade de até dedicar 8 horas por mês, 8 horas por semana das suas atividades para a capacitação. Então, às vezes a gente tem ali algum treinamento que é uma demanda legal do banco. Então, por exemplo, treinamento em gestão de qualidade de mudanças, treinamento de diversidade e inclusão, treinamento de ética. Esses treinamentos são treinamentos que a gente tem uma obrigatoriedade para fazer. Mas tem outros treinamentos que é, por exemplo, quero estudar uma ferramenta qualquer aqui porque ela pode trazer um benefício para o meu dia a dia, um benefício para o meu trabalho. Então eu tenho ali até 8 horas por semana, isso significa 20% do tempo, né? É bastante tempo que a pessoa está trabalhando aqui no banco, ela está ali com o ponto batido, né, garantindo todo o direcionamento que a gente tem como CLT, e tem ali esse período para trabalhar, para se preparar, para se atualizar. Então tem um direcionamento bastante interessante com relação a isso, né, que foi conquistado dada a criticidade, a importância dos trabalhos. Uma coisa também que eu acho importante a gente ressaltar é que a gente também tem algumas trilhas no banco que já são da área, né? Até para os engenheiros de machine learning conhecerem um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, explicando os produtos que a gente já tem. Também temos algumas trilhas de ciência de dados, demonstrando um pouco mais do dia a dia do cientista de dados, até para o engenheiro de machine learning entender o que o cientista precisa, né? O que ele trabalha, para que a gente consiga ter uma visão geral e conseguir desenvolver produtos melhor. Aí, além das 8 horas de estudos que o Nogari comentou, a gente disponibiliza algumas ajudas com as certificações, né? Por exemplo, o Nogari comentou que a gente utiliza muito alguns serviços da AWS, então o banco também disponibiliza ajuda, cursos, treinamentos relacionados às certificações. E também nas próprias squads, a gente tem um ambiente muito colaborativo dentro das squads, né? Como são produtos, alguns dos produtos são construções internas, né? Não são produtos que estão 100% prontos e que os engenheiros de machine learning vão encontrar o conteúdo diretamente na internet. É muito importante o papel dos times,
né, e dos team members ajudando o engenheiro que está chegando, explicando todo o trabalho, todos os produtos que nós desenvolvemos e como tudo funciona. Então, acho que tem tanto essa parte de capacitação, as trilhas, mas uma parte dessa capacitação muito importante é realmente a ajuda, né, dos nossos companheiros ali de time que estão ensinando e ajudando a gente a trabalhar melhor. You've got mail. E agora pensando assim em quem ficou interessado, né, ouviu aqui sobre o dia a dia de vocês, entendeu um pouco como que é ser um engenheiro de machine learning no Itaú. Quais são as habilidades que o Itaú Unibanco procura nesse profissional, tanto técnicas quanto comportamentais, assim? Vocês podem dizer um pouco pra gente? Essas habilidades vão estar muito relacionadas com as coisas que a gente já comentou, né, aqui durante o podcast. Então, vai ser muito cobrado, por exemplo, alguns conhecimentos relacionados à AWS, já que a gente utiliza muitos serviços que são de lá, né? Muitos serviços do guarda-chuva do SageMaker e outros serviços que não estão diretamente relacionados a ele, mas também relacionados à ciência de dados, né, para a gente entender o que o cientista faz, relacionados à engenharia de machine learning, à engenharia de software, à DevOps, até porque a gente também tem essas esteiras, né, que realizam o deploy dos produtos. Então, são esses os principais habilidades, né, que são necessárias. Já os comportamentais entram muito naquilo do trabalho em equipe. Como eu comentei, é muito importante que a gente esteja disposto a ajudar as outras pessoas que fazem parte do time. Então, é muito importante que seja uma pessoa que consiga trabalhar bem em equipe, que esteja aberta a ajudar os outros, a também ser ajudado e que esteja sempre buscando uma forma de se capacitar. Na área de machine learning sempre está surgindo alguma coisa nova, né? Sempre surge uma coisa diferente, uma coisa nova aqui e ali. Então, é importante que o profissional sempre esteja de olho nessas novidades, sempre esteja se capacitando, né, cada vez mais, descobrindo tudo que está surgindo de novo no mercado, para a gente conseguir implementar dentro do banco. Sim, dá para ver que é uma área que abrange muitos conhecimentos diferentes, né? E vocês procuram profissionais com alguma graduação específica, assim? A pessoa tem que ser formada em engenharia de software, tem que ter alguma pós-graduação na área, ou isso vai mais da experiência de cada um? Olha, acho que eu posso responder essa, Gabriel. Dentro da carreira aqui, a gente não busca uma formação específica, até porque a pluralidade de disciplinas, elas são bastante amplas, né? E a gente entende que essa pluralidade, essa diversidade de pensamento, de forma de resolver problema, ela é interessante para a gente conseguir atender o que a gente quer. Então, assim, formação, a gente não exige nada. Pós-graduação, a gente não exige. Porém, por uma questão até que é inerente à disciplina, né, como a gente está muito próximo da disciplina de ciência de dados, existe uma grande parte do time que, independente de ter uma obrigatoriedade ou não, já tem alguma formação acadêmica, de titulação acadêmica um pouco mais elevada, como ali um mestrado, até um doutorado na área, né? Eu até comentei no comecinho ali na minha breve apresentação, eu tenho um mestrado na área, estou fazendo um doutorado agora, estou em algum momento aqui nos próximos meses, acabo defendendo aqui a minha tese. E, assim, de todo aquele grupo, né, de pessoas, todo esse time que a gente tem, uma grande parte tem essa mesma skill. Só que isso não é um mandate, né, isso aqui não é uma premissa, mas é uma coisa que, dada a realidade que a gente vive aqui, acaba sendo uma coisa que as pessoas buscam por si só, né, é meio inerente ao nosso papel. Mas assim, não tem uma obrigatoriedade nenhuma. Tá? Tem até gente que dentro do processo aqui não tem a conclusão da graduação, por exemplo. E tá tudo bem, faz parte, a gente não exige isso. O Nogari também comentou um pouquinho ali, eu acho que a Ana podia até falar pela experiência dela de ter ingressado nessa carreira aí, alguns anos atrás, mas ele falou sobre o passo ali para virar um cientista de dados no Itaú, né? E para entrar na carreira de engenharia de machine learning, como que funciona? Quais são os passos para ingressar nessa área? Posso comentar um pouquinho. Começando pela graduação, como o Nogari comentou, não tem uma graduação específica, né? E aí, só complementando o que ele falou, nós temos muitas pessoas que trabalham com a gente que passaram por um processo de migração de carreira, né? Então, que eram professores, eram nutricionistas, anteriormente entraram, né? Buscaram esse conhecimento por si só, né, gostaram da área, decidiram trabalhar com isso e acabaram vindo fazer parte do time. E aí o primeiro passo para conseguir entrar na carreira precisa existir uma vaga, né? Precisa existir uma vaga de engenheiro de machine learning, tanto aqui com a gente, né, trabalhando de plataforma, ou sendo engenheiro de machine learning que vai trabalhar mais diretamente com os cientistas de dados, seriam engenheiros mais de delivery. Então, a partir do momento que existe essa vaga,
a pessoa interessada, né, ela vai passar por 2 processos. O primeiro é uma prova teórica, em que serão cobrados todos os assuntos que eu comentei anteriormente, né? Cloud, engenharia de software, machine learning, ciência de dados, DevOps. Então, todos esses conteúdos vão ser cobrados através de uma prova teórica, né? E essa prova teórica vai ser a mesma para todos os níveis. E depois que a pessoa passar na prova teórica, ela vai passar por uma sabatina, né? Então, já vai ser uma sabatina mais parecida como se fosse uma prova oral, onde a gente vai cobrar um pouco mais exaustivamente cada um dos assuntos, né? Esses assuntos serão cobrados mais diretamente para a pessoa, e aí a sabatina em si já vai ser regulada por nível, né? De acordo com o cargo da pessoa que vai entrar na área. Entendi, Ana, e como você falou, o primeiro passo é existirem vagas, né? E no momento que a gente está gravando esse podcast, existem vagas abertas para essa área para trabalhar no Itaú? Gabriel, acho que aqui eu vou até dar um passinho pro lado, e não vou responder exatamente no momento que a gente está gravando aqui, mas eu acho que vale procurar o portal de vagas no momento que alguém estiver ouvindo esse podcast, né? Como o banco é muito dinâmico, e assim, sem querer trazer aqui um susto com relação aos números, tá? São 100 mil pessoas que trabalham para o Itaú. É muita gente. E são diversas áreas que possuem essa necessidade, tá? Tanto de ciência de dados, quanto de engenharia de machine learning, engenharia de dados, engenharia de analista. Tem uma porção de possibilidades para se trabalhar. Então, como isso é muito amplo, a todo momento tem vaga sendo aberta, tem vaga sendo preenchida, tem vaga sendo trabalhada ali para abrir. Então, eu convido as pessoas aqui a acessarem o portal de vagas do Itaú no momento que estiverem ouvindo, tá? Então, não se preocupe com o momento que foi gravado, por causa desse dinamismo, tá, gente? Então, acho que vale a pena, né, todo mundo acessar aqui para ver uma oportunidade. E aí tem um outro ponto interessante que a Ana comentou disso, que é a atuação que você tem para aquela vaga. Porque, por exemplo, a carreira ou uma vaga de engenharia de machine learning, com o time que eu trabalho, a gente constrói a plataforma. A gente faz as peças que o time vai acabar usando ali para colocar modelos em produção e por aí vai. Tem uma outra área da engenharia de machine learning que não trabalha comigo, né, que eu não trabalho no mesmo grupo, que é um grupo do lado, que eles fazem o delivery disso. Então eles usam essas peças para colocar o modelo que o cientista desenvolveu em produção e escalar, garantir ele FinOps, né, garantir o atendimento com a latência necessária, garantir toda uma questão relacionada a qual tempo que eu posso ter a resposta desse meu processo. Tudo isso está envolvido nesse assunto também de engenharia de machine learning, só que a atuação é diferente. Então, uma coisa que é importante de olhar, isso tem descrito lá no nosso portal de vagas, tá? É a atuação. Então lá explica muito bem o que você vai fazer quando você se candidatar a uma vaga. Então, por mais que tenha uma vaga lá, eu quero ser um cientista de dados. A gente tem um monte de atuação para cientista. Quero ser um engenheiro de ML, né, de machine learning. Tem um monte de atuação. Quero ser um engenheiro de dados. Tem um monte de atuação. Então vale a pena dar uma olhada nisso, tá? E aí, né, segurei para o finalzinho aqui o site. Então acessem aqui, pessoal, https://carreiras.itaú.com.br/tecnologia. Aqui dentro você tem como fazer filtro e buscar todas as oportunidades abertas aqui no momento que você estiver ouvindo aqui o podcast. Eu vou botar na descrição do episódio também, então o pessoal fica tranquilo, é só clicar ali no link, no primeiro link que vai estar na descrição. Então é isso, pessoal. Obrigado pela conversa. Muito legal ficar sabendo sobre essa área. Eu confesso que eu não conhecia a engenharia de machine learning, ainda mais trabalhando no time de plataforma de engenharia de machine learning, mas muito legal conhecer um pouco mais e obrigado vocês dois aí pela troca de ideia. Eu agradeço o convite, Gabriel. Ana, obrigado por ter contribuído aqui, ter resolvido um monte de coisa que eu não sabia responder aqui. Valeu, pessoal. Obrigado por terem ouvido aí o podcast. Valeu, pessoal. Valeu. O Escovando Bits é o podcast da CodeCon e ele fica mais legal com as suas histórias. Envie pra gente histórias de bugs em produção ou de estágio pelo e-mail podcast@codecon.dev ou no site codecon.dev/podcast. Siga a CodeCon nas redes sociais e assine nosso podcast no seu agregador preferido. Este podcast teve a apresentação de Gabriel Nunes, o roteiro escrito pelo pessoal da Atena Mídia, a edição e sonorização é da BZT Áudio e o design da Priscila Batiste. Valeu e até mais! Este podcast foi editado pela BZT.